são ensinadas por professores brasileiros. So if you're interested, there's information in the back. Então, se alguém interessado, a informação está na mesa, no hall de entrada. And we'll talk more about it during the Apologetics Conference. E a gente vai falar mais sobre isso durante a conferência de apologética. Let's pray. Vamos orar. Father God, thank you for this evening. Thank you for those that are here. Ask that you be among us, that you speak through me, that you let it be your words, and that you would speak to the hearts of the people here. Not that they would just have an understanding of the message, but they would have a heartfelt desire to know you better and to serve you as a result of it. Not because of any fancy words that Celso and I use, but because of who you are and the fact that your love for us is immeasurable, and there's nothing that we can do to match that. It's in Christ's name that we pray. Amen. Amen. Amém. I'm going to take the mic. Sorry about that. This evening, Essa noite, I have a short message for you. a mensagem que eu tenho, ela é bastante curta. Only about 6 to 7 hours. Ela dura apenas de 6 a 8 horas. So I hope you had your coffee, Então, eu espero que você tenha tomado café, or you know the person next to you when you start falling asleep. ou que você conhece a pessoa que está sentada ao seu lado quando você cair, né, com sono. Message tonight, what God put on my heart, A mensagem dessa noite, a mensagem que Deus colocou no meu coração, is what is the meaning of life? é sobre o significado da vida. That's a question that everybody asks at one time or another. E qual o sentido da vida é a pergunta que todo mundo já fez em algum momento da sua própria vida. And usually when you see movies and they talk about finding the secret of life, for whatever reason, when they talk about it, it doesn't get recorded. It's a secret. Geralmente quando você assiste um filme que fala sobre o segredo da vida, né, e você assiste o filme procurando a resposta e não encontra porque é como o nome diz, é um segredo, não foi filmado, né, a resposta. So it's not the secret of happiness. Então o segredo não é o segredo da felicidade, It's not the secret of wealth or prosperity. não é o segredo da prosperidade ou da riqueza, It's the purpose of life mas é o propósito da vida for everyone, para todos, not just for Christians, não só para cristãos, not for non-Christians, não apenas para não cristãos, for everyone. mas para todo mundo. And I want to start in the book of Micah. E eu quero começar no livro de Miqueias. Micah chapter 6. Miqueias, capítulo 6. Para aqueles que têm dificuldade de achar Miqueias, é depois do livro de Jonas, que é depois do livro de Amós. Now, typically in the United States, the churches have Bibles at everybody's seat. Usually. Normalmente nos Estados Unidos as igrejas têm Bíblia, né, nos bancos onde as pessoas sentam. So when we talk about the books like Micah or Malachi or Hosea, E quando a gente fala de livros como Miqueias, Malaquias, Oséias, I can say turn to page 1621. é fácil falar, abra na página 161, por exemplo. And everybody can just turn there and read. E todo mundo abre na página 61 e lê. It's harder when you just have a book, isn't it? Mas é difícil quando o sistema não é esse, não é? So Micah chapter 6 verse 8. Então, Miqueias, capítulo 6, versículo 8. God has showed you, O man, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Pretty simple. Bastante simples. Let's pray. Vamos orar? I'm kidding. Tô brincando. There's more to the message. Há mais na mensagem. In the Hebrew, No hebraico, one of the words that is used is for mercy. uma das palavras que é usada para misericórdia, And in the Portuguese, it's translated as fellowship. e em português é traduzido como comunhão, Or fidelidade, ou fidelidade.
So when we read this in Portuguese, Então, quando nós lemos esse versículo em português, the three things that God requires of us as três coisas que Deus exige de nós is to act justly, é agir justamente ou praticar a justiça, to love mercy, amar a misericórdia. and I'm going to use the word mercy because that's the original that it was written in. E eu faço questão de usar a palavra misericórdia porque é o que significa no original, misericórdia. And the last one is to walk humbly with your God. E a última coisa é andar humildemente com o seu Deus. What struck me when I read this passage Mas o que me tocou quando eu li essa passagem is that it's not just have mercy. é que não fala apenas tenha misericórdia, It's to love it. mas ele exige amar a misericórdia. To love mercy. Amar a misericórdia. Well, what is mercy? Mas o que é misericórdia? And there are many different definitions that the world has of mercy. Há muitas e muitas definições para misericórdia. But what is God's definition of mercy? Mas qual seria a definição que Deus deu para a misericórdia? And how important is mercy to God? E quão importante é a misericórdia para Deus? Because most of us, when we say, well, love mercy, we'll think about it and say, I can do that. Porque a maioria de nós, quando nós pensamos em misericórdia, nós pensamos automaticamente, eu consigo fazer isso. Well, let's take a look at where God puts the importance of mercy in the life of His people. Então nós vamos olhar essa noite onde Deus colocou a importância da misericórdia na vida dos seus filhos. And we're going to go back a couple books to the left to Hosea. Então a gente vai voltar um pouquinho, vamos ao livro de Oséias. And it will be Hosea 6:6. Vá para a sua esquerda, Oséias 6:6. And this is after God is telling the nation of Israel that He doesn't desire thousands of sacrifices or rivers of oil as offering. Sorry, can you say again? This is after God says He does not want thousands of sacrifices. Isso aconteceu logo depois que Deus disse que Ele não quer dezenas de sacrifícios And rivers of offerings. e rios de ofertas. He says in verse 6, "For I desire mercy, not sacrifice, and acknowledgement of God rather than burnt offerings." Então ele diz no versículo 6, Oséias 6:6, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. God put mercy over sacrifices. Então Deus ele colocou a misericórdia acima dos sacrifícios. That's amazing. E isso é maravilhoso. What was the purpose of the sacrifice? Qual era o propósito do sacrifício? When the Israelites went to the temple to offer a sacrifice, Quando os israelitas iam ao templo para oferecer sacrifícios, it was to atone for their sin. era para fazer isso em relação aos seus próprios pecados, para cobrir os seus pecados. It was to cover their sin Era para cobrir o pecado deles. so they could fellowship with God. E eles pudessem então ter comunhão com Deus. Let me give you an example Eu vou dar um exemplo para vocês of covering. de cobertura, de cobrir. Let's say I got a stain on my shirt. Vamos fazer de conta que eu adquiri uma mancha na minha camiseta. And we're going out for dinner after church to a nice restaurant. E aí essa noite, depois do culto, nós vamos num restaurante bem chique para jantar. A lot of people would say I have to cover up the stain so that I can go. Muitas pessoas iam pensar, nossa, mas eu tenho que cobrir essa mancha para eu poder sair. So the sacrifice was like putting on a jacket. Então o sacrifício era como colocar uma jaqueta, por exemplo. So it covers. Porque essa jaqueta, na hora que eu coloco essa jaqueta, ela cobre qualquer coisa que está embaixo dela. Does it remove the stain? Ela removeu a mancha que eu tinha na minha blusa? Não. A mancha, a nódoa, ela continua ali. But it's covered. Nobody can see it.
mas agora ela está coberta e ninguém pode vê-la. Now, when we talk about sin, Então, quando a gente fala sobre pecado, sin's a little different than just a stain. o pecado é um pouco diferente do que uma nódoa, uma mancha. Now, Celso Celso, can stain my shirt. You can stain my shirt. You can pour ketchup on me. faz conta que o Celso derramou ketchup nele, né? Que eu derramei ketchup nele. He can cause my shirt to become stained E aí ele fez com que a minha camiseta ficasse manchada. so that it has to be covered up. E agora, como que eu vou cobrir essa mancha de ketchup? Eu vou ter que cobrir. He cannot cause me to sin. O Celso não pode me fazer pecar. Sin comes from within. Diferente da mancha que ele fez. Porque o pecado vem de dentro And it comes out. e vai para fora. So the covering of the sin was to keep it in. Então, essa cobertura que veio para o pecado, manteve o pecado ainda lá dentro. When Jesus came Quando Jesus veio and he died on the cross, para morrer numa cruz, he did not atone for our sin. ele não foi simplesmente uma cobertura para os nossos pecados. He removed our sin. Jesus, ele removeu completamente os nossos pecados. We're allowed to take off the covering because we are now pure. E por causa disso, agora nós podemos tirar qualquer cobertura porque nós estamos puros. So the Old Testament was a covering of the sin so they could have a relationship with God. Então, esses holocaustos no Antigo Testamento, eles eram apenas uma cobertura dos pecados para que eles pudessem ter comunhão com Deus. In the New Testament, where we live, No Novo Testamento, né, agora, onde nós estamos, Jesus doesn't cover our sin. Jesus, ele não cobre os nossos pecados. He removes our sin. Ele remove os nossos pecados. Now, there's some churches out there Há algumas igrejas that teach about limited atonement. que elas ensinam sobre essa cobertura limitada, o efeito limitado da cobertura. Jesus' death on the cross was not sufficient for everybody. Eles querem dizer o que com isso? Que a morte de Jesus na cruz não foi suficiente para nós. It was only sufficient for those that accept Jesus. Eles falam que o que Jesus fez na cruz apenas só foi suficiente para aqueles que aceitaram Jesus, creram nele. And while it's a popular and common teaching in some churches, E embora isso seja um ensino comum e popular nas igrejas, it doesn't match what the Bible teaches. não tem nada a ver com o que a Bíblia nos ensina. The Bible teaches that Jesus' death redeemed the world. A Bíblia fala que a morte de Jesus, ela redimiu o mundo. That's why there's a new heaven and a new earth. E é por essa razão que haverá um novo céu e uma nova terra. And everybody rises from the dead. E todos ressurgirão dentre os mortos. Jesus overcame death Jesus, ele venceu a morte for everyone. completamente para todo mundo. But just because they're being raised from the dead does not mean they're spending eternity with Jesus. O que não quer dizer que porque as pessoas surgirão dentre os mortos, elas todas passarão a eternidade com Jesus. So as I was reading the passage, Então eu estava lendo a passagem the question came to mind of how can mercy be more important than sacrifice? e a pergunta que veio à minha mente é que como a misericórdia pode ser mais importante do que o sacrifício? How can mercy build a relationship that a sacrifice could not build? Como que a misericórdia pode me dar um relacionamento que o sacrifício não podia me dar? And to answer that, we're going to go to the New Testament. E para responder isso, nós vamos ao Novo Testamento. And we'll start in Matthew 9. Mateus capítulo 9. So it'll be Matthew chapter 9, starting in verse 9. Mateus 9, versículo 9.
And we'll read down to verse 13. E eu vou ler até o versículo 13. Mateus 9, de 9 a 13. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. So from the time of Hosea Então, da época de Oséias until Jesus comes, até a vinda de Jesus, the question still is there, a pergunta continua lá. or the challenge. E é o desafio. God desires mercy and not sacrifice. Deus deseja misericórdia e não sacrifício. And to clarify, he's not saying forsake sacrifice. E só para esclarecer, não quer dizer que Deus está falando esqueçam sacrifício. He says mercy first and then the required sacrifices. Mas ele diz misericórdia primeiro e então o sacrifício depois. So as Jesus is calling his disciples, he's beginning his ministry. Então Jesus aqui em Mateus 9, Jesus ele está chamando seus discípulos, ele está começando seu ministério. He calls what the Pharisees consider to be a horrible, terrible, no good person. He calls a bad person. Oh, yeah. E Jesus ele acaba chamando aqui uma pessoa muito ruim, né? Alguém que os fariseus falavam, não, pior pessoa do que essa não existe. He calls a tax collector, Porque ele chama um coletor de impostos, somebody that they did not like. alguém que os judeus não gostavam. And the Pharisees start questioning Jesus about it. E os fariseus começam a fazer perguntas para Jesus sobre isso. As they were questioning Jesus' disciples, Na verdade, eles perguntam aos discípulos de Jesus: why does your master, why does Jesus eat with the tax collectors and the sinners? por que o mestre de vocês, por que Jesus ele come junto com pecadores e coletores de impostos? And I'm glad that Jesus did. Eu fico feliz porque Jesus fez isso. And I think you guys are very glad as well. E eu acredito que todos vocês ficam felizes porque Jesus também comeu com esses pecadores e coletores de impostos. Because that's what we were before we found Jesus. Porque é exatamente isso que nós éramos antes de conhecer Jesus. And Jesus responds to the Pharisees, to the teachers of the law, Então Jesus ele responde aos fariseus e mestres da lei. to those that should have known better. E aqueles que já deveriam saber a resposta melhor do que os outros. He tells them, Jesus diz para eles: go and learn. vá e aprenda. So Jesus is telling the teachers, the leaders, you guys need to go and you need to learn what the law says. What does it mean when I say I desire mercy and not sacrifice? Jesus está falando aos mestres, aos líderes religiosos: vocês devem ir e aprender o que significa isso. Deus, ele quer misericórdia e não sacrifício. Because they didn't know. Porque eles não sabiam. Yes, we read through the New Testament. We learn about the Pharisees. Nós lemos no Novo Testamento a respeito dos fariseus. The Pharisees were not in touch with God. Os fariseus eles não tinham relacionamento com Deus. They were in touch with the law. Eles tinham relacionamento com a lei. There are many Christians today Há muitos cristãos hoje that are in touch with Christianity, que eles têm um relacionamento com o cristianismo, but they're not in touch with Christ. mas não têm relacionamento com Cristo. They don't have a relationship with Jesus. Eles não têm um relacionamento com Jesus Cristo. They have a religion and an identity in the church. Eles têm uma religião e uma identidade na igreja. That is the opposite of mercy. E isso é o oposto de misericórdia. Final part we're going to go to, final section, and it will take a little longer.
Agora a gente vai para uma nova sessão que eu vou demorar um pouquinho mais. It's going to be Luke chapter 10. Lucas, capítulo 10. And you guys are probably all very familiar with this story. E todos vocês devem estar bem familiarizados com essa história. It's the parable of the Good Samaritan. É a parábola do bom samaritano. Now, for a lot of you, you guys don't really understand what a Samaritan is. Para muitos de vocês, vocês não entendem bem o que significa um samaritano. You read it and you say, okay, well, it's just another type of person, maybe another nationality. Você lê essa história e você pensa que talvez seja simplesmente alguém com uma nacionalidade diferente. But you miss the history and the emotion that goes with it. Mas se você pensa assim, você acaba perdendo a história e a emoção que carrega essa história, essa parábola. The short version A versão curta is that a Samaritan is like an Argentinian during the World Cup. a versão curta é que o samaritano é como um argentino durante a Copa do Mundo. Bad people. Pessoas más. Now, Samaritans actually were a part of the Jewish nation. Os samaritanos, eles eram parte do povo judeu. So that what makes them even worse. E é o que torna eles ainda piores. They were a part of God's chosen people, and yet they publicly rejected him. Porque é como se eles fossem parte do povo eleito de Deus e rejeitassem o seu Deus. And they moved their kingdom from Jerusalem to Samaria. E mudaram o reino deles, né, de Jerusalém para Samaria. And that's where they offered their sacrifices to God. E eles ofereciam os sacrifícios a Deus em Samaria. So let's look at Luke chapter 10, starting in verse 25. Então, Lucas 10, a partir do versículo 5. And it says, on one occasion, an expert of the law stood up to test Jesus, and he asked him, what must I do to inherit eternal life? Luke 10:25. 25. Lucas 10, 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? An excellent question. Uma pergunta maravilhosa, excelente. Nowadays, when people ask that question, they say, what's the sinner's prayer is how you inherit eternal life. Nos nossos dias, as pessoas perguntariam: qual é a oração dos pecadores que eu posso fazer para herdar a vida eterna? You accept Jesus and his death. Você aceita Jesus e a morte dele. But at this time, Jesus had not died. Mas aqui Jesus ainda não tinha morrido. So Jesus does something that is very interesting for the teacher of the law. Então Jesus ele fala uma coisa muito interessante para um professor da lei. He asks him, what is written in the law and how do you understand it? Jesus pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como você entende isso? You're very smart. You know the law. Você é muito inteligente. Você conhece a lei. You're an expert. Você é um expert. What does the law say? Então o que a lei está falando para você? Obrigado. And the man answered, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and all your strength, and with your mind, and love your neighbor as yourself. Versículo 27, ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Love God. Ame a Deus. Love your neighbor. Ame o seu próximo. E ame o seu próximo como a si mesmo, no final do versículo. The greatest commandment. O maior mandamento And the second greatest. e o segundo maior mandamento. Now, as a good expert in the law, Como qualquer expert na lei, he wanted to justify himself. ele queria se justificar. So, Jesus tells him, you answered correctly, do this and you will live. Versículo 28, disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. But the expert in the law wanted clarification. Mas o mestre da lei, ele queria um esclarecimento. He wanted to make sure that he was loving the right person. Ele queria ter certeza que ele estava amando a pessoa certa. So he said, who is my neighbor? Então ele pergunta: quem é o meu próximo?
Now, if we'd asked that question, Se nós fizéssemos essa pergunta, we might have been expecting Jesus' answer to be, nós poderíamos esperar que a resposta de Jesus fosse: it's João down the road. é o Joãozinho lá da esquina. He's the one that shares his music with you every night. Ele é aquele que compartilha das músicas dele com vocês todas as noites. He's the neighbor you need to love. É aquele próximo que você tem que amar. Or down the road on the other side, Ou do outro lado da rua, né? you have Thelma. Thelma. A Thelma que mora lá. And her little boy. E o filhinho dela. You need to love him too, because they're your neighbor. Porque você tem que amar eles também, porque eles também são teu próximo, são próximos a você. But Jesus doesn't answer the question in terms of who is that individual. Mas Jesus ele não respondeu a pergunta em termos de quem é esse próximo. Jesus answers as he usually does, Jesus ele respondeu como ele geralmente faz, with a story or a parable, com uma história, com uma parábola. something to make people think and to understand. Alguma coisa que pudesse fazer as pessoas pensarem a respeito a fim de que elas realmente entendessem. So in verse 30, Jesus starts the story. Então no versículo 30, Jesus ele começa essa história. So there's a man who goes down from Jerusalem to Jericho. E ele fala que havia um homem que ele desceu de Jerusalém para Jericó. And he fell into the hands of robbers. E ele caiu na mão de assaltantes. They stripped him of his clothes and beat him and went away, leaving him half dead. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Now, you guys are familiar with robbers. Vocês são familiarizados com assaltantes. They exist here. Eles existem aqui. They steal things. Eles roubam coisas. I know when we lived in Belém, Eu sei que onde eu morava, em Belém, it was very common for people to have a second occupation era muito comum as pessoas terem uma segunda ocupação ou profissão, as a thief. como ladrão. Unfortunately. Infelizmente. So they rob this man, they beat the man, and they leave him on the side of the road, half dead. Então os assaltantes levaram suas coisas, bateram nele e deixaram-no como morto, na beira da estrada. He's in a bad place. Ele estava num lugar ruim. Everything he had was taken from him. Tudo que ele tinha foi levado dele. And he is probably crying out to God for help. E provavelmente ele estava ali clamando a Deus por ajuda. So, Jesus says, a priest happened to be going down the same road, and when he came to the man, he passed on the other side. Versículo 31 diz: aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Now, little Uma tradução, when it talks about a priest, quando fala de um sacerdote, it's talking about a pastor. não está falando de um pastor. Old Testament, New Testament, the priests were the ones who managed the relationship between the people and God in the temple. Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento, o sacerdote era aqueles que cuidavam dos sacrifícios, né, entre o povo e Deus. So a pastor comes walking along and sees the man on the side of the road. Então o pastor passa e vê aquele homem ensanguentado na beira da estrada. And he doesn't say, I need to help him. E ele não diz: eu preciso ajudar esse homem. What's more amazing than that, though? E o que é mais impressionante do que isso, The law, the 613 commandments, did not require the priest to help the man. é que a lei, as 613 leis, nenhuma delas requeria que o sacerdote socorresse aquele homem. If he were required by the law to help, he would have helped because he kept the law. Porque se uma das leis requeresse daquele sacerdote ajudar o homem ensanguentado na estrada, ele o socorreria porque ele guardava a lei. There was nothing in the law that prevented him from helping, Não havia nada, porém, na lei que o impedisse de ajudá-lo. and nothing required him to help. E nada que requeresse dele a ajuda. So what the priest does Então o que é que o sacerdote faz?
is he sees the man on the side of the road, Quando ele olha para aquele homem ensanguentado na estrada, and he goes all the way around ele to avoid him, atravessa para o outro lado e evita passar perto daquele homem. and continues on his way. E ele segue o caminho dele. And the man is still there, half dead. E o homem continuava lá deitado, né, quase morto, metade morto. The next one that comes along E a próxima pessoa que vem na mesma estrada daquele homem caído is a Levite. é um levita. A Levite is just a family name. O levita, o nome levita significa apenas o nome de família. So all of the priests came from the family of Levi. Todos os sacerdotes vinham dessa linhagem ou da tribo de Levi. So everybody that was born to Levi became a Levite. Então todo mundo que nascia na tribo de Levi se tornava um levita. And Levites were able to work in the temple. E os levitas, era requerido deles trabalhar no templo. So if we were to use a title for today, Se nós tivéssemos que usar um título hoje para isso, it would be an elder, seria um ancião, a greeter, alguém que cumprimenta as pessoas, a teacher, um professor, someone in leadership at the church. alguém na liderança da igreja. So they come walking along and see the man on the side of the road, Então esse levita está passando e ele também vê o homem ensanguentado caído ali. and again, because they're not required to stop by the law, E novamente, porque não havia uma lei que exigisse que ele parasse para ajudar o homem, they look at the man and they walk around and keep going. ele olha o homem e o evita, ele vai para o outro lado também. And then finally, E finalmente, in verse 33, versículo 33, an Argentinian comes along. um argentino vem. Okay, a Samaritan. Tá bom, um samaritano passa. But you guys understand, now you have some emotion with it. Somebody comes along who's not always the best. Então, é isso que eu queria, né? Que gerasse alguma emoção em você. Bom, tá passando alguém que você entende que não era a melhor pessoa. And you know, the expert in the law has that same emotion when Jesus says, now the Samaritan comes. E você pode entender agora o que passava, qual era a emoção naquele perito na lei, quando Jesus fala que descia agora um samaritano. But the Samaritan sees him and takes pity on him. E Jesus fala que o samaritano, quando vê aquele homem ensanguentado, ele olha e tem compaixão dele. He stops everything. Ele para todas as coisas. And he has pity on the man. E ele tem essa compaixão daquele homem caído, quase morto. And Jesus says, he went to him, bandaged his wound, pouring on oil and wine, and then he put the man on his own donkey and took him to the inn. E diz aqui no versículo 34, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. So, at this time, there are no hospitals, Então nessa época não haviam hospitais, there are no nurses, não haviam enfermeiras there's no e ambulances nem ambulância or paramedics. ou paramédicos. And this man stops, E esse homem para, who has not gone to medical school, que não tinha ido para fazer aprendido os primeiros socorros, is not a nurse, ele não era um enfermeiro, and says, I'm going to do everything I can to help this man. mas foi alguém que pensou, eu tenho que fazer tudo que eu posso para ajudar esse homem. So he dresses his wounds. Então ele unge as feridas daquele homem. Oh, and by the way, E, aliás, he didn't stop people coming along and saying, hey, will you give me some money to help this guy? ele não parou ninguém mais que descia na mesma estrada para pedir ajuda para ajudar o homem caído. He just did it. Ele simplesmente fez ele mesmo. After he had his wounds taken care of, E aí depois que ele cuidou das feridas daquele homem, he called up his personal ambulance, ele chamou a sua ambulância pessoal, his donkey, o jumento dele. and he put the man on the donkey and went to the inn. E diz aqui que ele colocou ele no animal dele e o levou nessa hospedaria.
So the man is taken from the side of the road, half dead, where he can do nothing, to a place where he can recover. Então aquele homem caído foi levado agora, né, da rua, onde ele não tinha ajuda nenhuma e não poderia fazer nada, para um local onde ele poderia agora se recuperar. By a complete stranger. Por um estranho, né, um completo estranho. And that night the man stays with him at the inn. E naquela mesma noite, esse homem passou a noite com ele na hospedaria. And then Jesus says the next day, E Jesus diz que só no dia seguinte, versículo 35, Jesus takes out some silver coins and gives it to the innkeeper. diz aqui que deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. How many of you guys use denarii to pay for things today? Quantos de vocês usam um denário para pagar alguma coisa hoje? Nobody? Denário? Ninguém usa denário? That's pretty normal. É normal. A denarii is worth about what you would pay a daily worker. Um denário, ele equivale à diária de um dia de trabalho. So the man pays the innkeeper 2 days worth of wages to watch over this man. Então, o dinheiro que esse samaritano paga àquele cara na hospedaria é o salário de 2 dias de trabalho para cuidar daquele homem. So he pays for the hotel room and for 2 days of the man's time to just care É for claro, the ele stranger. pagou pela diária, né, que ele passou a noite lá, e agora ele está pagando mais por 2 dias de cuidado com aquele homem. And then he says to the innkeeper, E aí ele fala para o dono da hospedaria, look after him, watch him, cuida dele, cuida dele. make sure that he recovers. Tenha absoluta certeza que ele vai se recuperar. If he needs anything, buy it for him. E se ele precisar de qualquer coisa, compra para ele. And when I return, I will pay you whatever you spend on him. E quando eu voltar, eu vou devolver o dinheiro para você, qualquer coisa que você tenha gastado com ele. There was no limit on what it took to make the man healthy. Não haviam limites no que significava para ajudar aquele homem necessitado. It was an unlimited gift. Foi um dom, um presente sem limites, ilimitado. Now, the Samaritan must have done some traveling for the innkeeper to know him and trust him. O samaritano já deveria conhecer o dono da hospedaria para poder confiar, para confiar dessa maneira nele. So, when Jesus is done telling the story, Então, quando Jesus termina de contar essa história, he asks the expert in the law, which of these 3 do you think was a neighbor to the man in the hands of the robbers? versículo 36, ele faz uma pergunta àquele perito da lei. Ele diz assim: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? So the man asks, who's my neighbor? Então, o homem, lembrem-se, ele tinha perguntado: quem é meu próximo? Jesus tells a story and then asks the expert in the law the same question, Jesus- who was the neighbor? Ele contou essa história e agora Jesus pergunta ao perito da lei quem é o próximo. And what does the expert in the law say? E qual foi a resposta daquele perito na lei? The expert in the law refuses to say Samaritan. Observem que o perito da lei recusou-se dizer samaritano. Instead, he uses the act to identify the man. Ao invés de falar o nome do samaritano, ele usa o ato para se referir a ele. He said, the man who had mercy on him. Ele disse: aquele que teve misericórdia dele. That's the definition of mercy. E aqui está a definição de misericórdia. It's doing something that you don't have to do, É fazer alguma coisa que você não precisa fazer and doing it with all your heart. e fazer de todo o coração. In churches today, Nas igrejas hoje, we do not see
this type of mercy. Nós não vemos esse tipo de misericórdia. All of you know where you can find a homeless person. Everybody knows where you can find somebody who is poor. Todo mundo sabe onde encontrar alguém que é pobre. All of you know where we can find a family who is in need. Todos vocês sabem onde encontrar uma família que passa necessidades. What would mercy be? E o que seria então misericórdia? We, more often than not, Nós, mais frequente, né, do que pensamos, act like the pastor or the leaders of the church. agimos como o pastor ou os líderes da igreja. And we miss the opportunity. E acabamos perdendo a oportunidade. These people are crying out not to you or to me, they're crying out to God. As pessoas em necessidade, elas não estão clamando para mim ou para você, elas estão clamando a Deus. And when we don't represent God, people get angry at God. E quando nós não representamos Deus, as pessoas ficam zangadas com Deus. We, and I mean not just the church here, but as a body of Christians, E nós, eu não me refiro só a essa igreja, mas nós como corpo de Cristo, spend our time in prayer meetings asking for God to bless us. nós passamos tempo em reuniões de oração pedindo para que Deus nos abençoe. We ask God to bless the ministry that we want to do for God. Nós pedimos para que Deus abençoe o ministério que nós queremos fazer para Deus. I have never been to a prayer meeting Eu nunca estive numa reunião de oração where someone got up and said, "My prayer request is that God would stop blessing me." que alguém dissesse: o meu pedido de oração essa noite é que Deus parasse de me abençoar, I have too many blessings. porque eu sou abençoado demais. I want God to give them to someone else. Eu quero que Deus abençoe outra pessoa. We have a list of requests for God. Nós temos uma lista de pedidos para Deus. And if we were to look at that list sincerely, E se nós olharmos a lista que nós temos de pedidos a Deus de forma sincera, we'd find that a lot of things on that list actually take us farther from God than bringing us closer to Him. nós vamos encontrar muitas coisas que até vão nos afastar de Deus do que nos trazer para mais perto dele. We want a new car. We want a better something for the house. Por exemplo, eu quero um carro novo ou alguma coisa melhor para dentro de casa. We want a vacation. Nós queremos umas férias, But when we look at them, mas quando nós olhamos para isso, they are things we want, são coisas que queremos, but they're not things that allow our relationship with God to grow. mas muitas vezes essas coisas não permitem que o nosso relacionamento com Deus cresça. Where's mercy fit into that? E a minha pergunta é: onde que entra a misericórdia nessa história? As Christians, Como cristãos, mercy needs to be a part of our life. misericórdia deve fazer parte da nossa vida. Not because other people are right, Não porque outras pessoas estão certas, but because they're wrong. mas porque elas estão erradas. Because they need Jesus. Porque elas precisam de Jesus. Most of the world is against God. A maior parte do mundo é contra Deus. But they're not against God because they personally are angry with Him. It's because they don't understand Him. Mas não é porque as pessoas estão contra Deus porque elas querem estar contra Deus. Elas simplesmente não conhecem a Deus e não entendem. You know, if you guys were to ask your friends who aren't Christians, Se você perguntar para um amigo não cristão, what is a Christian? o que é um cristão? The answer you will get is not the answer of who you are. A resposta que você vai ter não é a resposta de quem você é. They see the outside. Eles veem o exterior. They see the actions. Eles veem as ações. Sometimes there's really good actions that we have. Às vezes nós fazemos ações muito boas. There are very few Christians E há poucos cristãos that live their faith with such exuberance or excitement que vivem a sua fé com exuberância ou empolgação.
and accuracy to the Bible, e ainda de forma alinhada ou correta com a Bíblia, that the world around them will say, that's what a Christian really is. de forma que as pessoas lá fora orem e vão poder dizer, nossa, é isso que é ser cristão. You know, when Jesus talked about the Good Samaritan, Jesus, ele fala sobre o bom samaritano. question that came to mind A pergunta que vem à mente is how many of us é quantos de nós would be willing to do what he did estaria disposto a fazer o que ele fez? to a complete stranger? A um estranho, a uma pessoa que é completamente estranha para você. Or to make it more personal, Ou, né, para fazer o desafio ainda mais pessoal, we all know people that are dying without Christ. todos nós conhecemos alguém que está morrendo sem Cristo. Are we willing to share the gospel with them? Será que nós estamos dispostos a compartilhar o evangelho com essa pessoa? And are we willing Ou nós estamos dispostos to bring them to church a trazer ou convidar essa pessoa para a igreja? and to a pastor Ou para um pastor and say, this guy, this girl needs Jesus, e falar, olha, esse rapaz ou essa moça precisa de Jesus. and I'll pay you 2 days' wages E eu to disciple them. pago a você o salário de 2 dias de trabalho para discipular essa pessoa. And if they're like me and it takes weeks, when I come back, I'll pay you for your time to make them understand. E aí, se essa pessoa for como eu, ela vai falar, e olha, quando eu voltar e se tiver qualquer gasto com ele, eu pago de volta para você. We don't have that love for the lost. A gente não tem esse tipo de amor para o perdido. We don't look at the lost and say, what is it going to take for you to love God? A gente não pensa em relação ao perdido, o que vai me custar para que essa pessoa conheça Deus. We look at the lost and say, I don't want to have anything to do with you. You're a sinner. Ao contrário, nós olhamos para o perdido e nós pensamos, eu não tenho nada a ver contigo. That is not the reason Jesus came. E essa não foi a razão pela qual Jesus veio. Jesus said he came for the sick. Jesus disse que veio para o doente. Without Jesus, everybody is sick. E sem Jesus, todo mundo é doente. Now, I know in Brazil, Eu sei que no Brasil, along with the United States and a lot of other countries, assim como nos Estados Unidos e muitos outros países, the foundation of Christianity is being attacked. o fundamento do cristianismo está sendo atacado. There are different philosophies Há muitas filosofias diferentes rolando, that are being taught. que estão sendo ensinadas. They're teaching that alternate lifestyles E are okay. são ensinados diferentes estilos de vida, alternativas, muitas coisas. And at times, especially in the United States, churches look on and say, we're going to pick one sin above all the other sins and say that's a bad sin. E nos Estados Unidos acontece isso, a igreja ela escolhe um pecado, né, de todos os pecados, de vez em quando, e elas decidem, vamos falar que isso é pecado agora. And they've been guilty of that in the past. E isso tem sido, a igreja tem sido culpada de fazer isso. And one of them is homosexuality. E um pecado que tem sido escolhido é o homossexualismo. And they would attack individuals that were homosexual. E aí todos se voltam para atacar os indivíduos que são homossexuais. And they would say, we're doing that because what you're doing is sin. E eles se justificam, a igreja se justifica falando, a gente está fazendo isso porque o que você está fazendo é errado, é pecado. And yet the sins that God says he hates, E tem os pecados que claramente a Bíblia fala que Deus odeia, the lying, por exemplo, mentir, adultery, adultério. they accept them in the church. E essas igrejas, elas aceitam esse tipo de pecado. Because we decide as a church who is going to be accepted
and who isn't based upon their sin. Porque como igreja, eles decidem o que é aceitável para Deus e o que não é aceitável para Deus. Now, specifically with homosexuality, transgender, Especificamente sobre homossexualismo e transgênero, they will point to the city of Sodom and Gomorrah, o discurso aponta para Sodoma e Gomorra, and they will say, see, God destroyed the city Como- because of their sin. exemplo de que Deus destruiu as cidades por causa do pecado delas. It is true God destroyed their city. Sim, é verdade, Deus destruiu essas cidades. But God doesn't say why in the book of Genesis it was destroyed. Mas no livro de Gênesis, Deus não fala o porquê essas cidades foram destruídas. In Ezekiel Em Ezequiel, chapter 16, capítulo 16, in verse 49, God explicitly says why he destroyed Sodom. no versículo 46, 46, 49, 49, perdão, Deus ele fala explicitamente a razão pela qual ele destruiu essas cidades. And he says, now this was the sin of your sister Sodom. She and her daughters were arrogant, overfed, and unconcerned. They did not help the poor and the needy. They were haughty and did detestable things before me. Therefore I did away with them as you have seen. Ezequiel 16, 49. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. They did not help the poor Eles and the não needy. ajudavam os pobres e os necessitados. Everything else they did was a sin. Todas as outras coisas que eles faziam eram pecado. But Ezekiel says that judgment came because they did not help the poor and the needy. Mas Ezequiel nos conta que o julgamento veio sobre essas cidades porque eles não ajudavam o pobre e o necessitado. As a church, Como igreja, having mercy tendo misericórdia, is helping é ajudar the poor, o pobre, the needy, o que tem necessidade, the widows, as viúvas, the orphans, os órfãos, the community around us who's crying out to God saying help. a comunidade à nossa volta que está clamando por ajuda. We are that representative for God. E nós somos esses representantes de Deus. Let's pray. Vamos orar. Father God, thank you for this evening, Pai, obrigado por essa noite, for those that are here, por aqueles que estão aqui and most importantly for your word that never changes. e, mais importante, pela tua palavra que nunca muda. Lord, allow us Senhor, nos permita to understand entender what mercy o is que significa misericórdia and to grow to love it, e crescer nisso e amar isso. not just as a word or a good feeling we can have, Senhor, que não seja uma palavra que nos dá um sentimento bom, but as a part of our Christian life that we mas need, que seja parte da nossa vida cristã, that we need to be showing the world around us and those in the church. para que a gente mostre ao mundo à nossa volta e àqueles dentro da igreja. Would ask that you bless everyone that's here, Eu oro que o Senhor abençoe a todos os presentes those that are not here enjoying their vacation. e aqueles que não estão aqui por alguma razão. Would ask that you pull on their hearts as well, Nós pedimos que o Senhor abençoe seus corações igualmente, that you draw them closer to you, que o Senhor os traga para perto de Ti and that your spirit that you have placed in them e que o Teu Espírito que o Senhor colocou neles will overflow in their life, transborde de tal forma em suas vidas and they will find joy in doing these things for you. que encontrem alegria em fazer essas coisas para Ti. It's in Christ's name that we pray. É no nome de Cristo que eu oro. Amen. Amém.